Olá, meus irmãos e amigos, a paz do Senhor, chegando mais uma vez aqui com o programa Palavras da Verdade. Disse Jesus orando pelos seus discípulos, sua oração está registrada no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, onde ele disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Conosco, mais uma vez, professor presbítero Jair Cardoso, que neste momento traz a sua saudação. Paz do Senhor, irmão Jair. Paz do Senhor, irmão Alex, a paz do Senhor, nossos irmãos, sejam todos bem-vindos para mais uma lição da Escola Bíblica em que nós estaremos estudando as valorosas promessas de Deus para o seu povo, para toda a humanidade. No programa de hoje nós estaremos estudando então as promessas de Deus para Israel. Você acompanha o texto áureo no livro de Gênesis, capítulo 12, e o versículo 3, que diz o seguinte: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse texto, esse versículo está inserido no chamado de Abraão, onde vai marcar a história da salvação de maneira bem clara no Antigo Testamento, essa promessa que Deus faz a Abraão, que não só abrangeria a sua família, a sua casa, mas abrangeria todas as nações, todos os povos da terra, conforme nós vamos ver aqui no programa de hoje. A nossa verdade prática, ela nos diz que, ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa ao remanescente fiel. Nossa leitura em classe está no livro do Gênesis, capítulo 12, versículo 1 a 3, e também Romanos, capítulo 9, versículos de número 1 a 5. E no programa de hoje, nós vamos então entender essa promessa divina acerca de tornar Abraão e a sua descendência uma grande nação. Vamos também ver as promessas de Deus a respeito de Israel para o seu desenvolvimento como nação e também ver Israel no tocante à salvação, essa promessa que será cumprida no futuro. Irmão Jair, o programa de hoje nos traz esse desafio de nós entendermos nesse tema sobre as promessas de Deus para Israel, Israel que é um povo importantíssimo na história da salvação. O que nós podemos falar introdutoriamente sobre o assunto que trataremos hoje, irmão Jair? Na aula anterior nós estudamos a respeito do texto lá no livro de Isaías, em que fala que os pensamentos de Deus são maiores e melhores do que os nossos, que os caminhos do Senhor são maiores e melhores do que aqueles que nós pensamos, e que Deus tem uma forma de trabalhar especial, porque a palavra dele, ela não retorna para ele vazia, e sim ela vai cumprir o propósito a qual ele determinou. E nós vemos nessa lição de hoje, nós vamos estudar as promessas de Deus para Israel, mas é o plano que Deus estabeleceu. Ele vai fazer em Gênesis, no capítulo de número 12, os versos 1 até o verso 3, ele vai fazer a chamada de Abraão. E essa chamada vai ser para a partir de Abraão, ter uma família, um povo do qual Deus quer abençoar toda a humanidade. Então, o caminho do Senhor é através da escolha de uma família, chamado de Abraão, chamado de um povo, para que dele venha a linhagem do Salvador da humanidade. Então, nós vamos ver as promessas divinas para Israel, elas foram proferidas há cerca de 4.000 anos atrás, ou seja, 2.000 anos antes do nascimento de Jesus Cristo, e dessa forma esse chamado ocorreu quando Deus chamou Abraão e fez a ele promessas a respeito desse propósito de formar uma grande nação através da qual Deus iria abençoar toda a humanidade. O propósito de Deus é para toda a humanidade através do chamado desse povo, do povo de Israel. E muitas dessas promessas de Deus para o povo de Israel, elas são irrevogáveis, e elas foram feitas por Deus a Abraão, foram renovadas, reiteradas a Isaac, a Jacó, e elas são confirmadas, elas foram confirmadas com o nascimento, o advento então do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos que é uma lição poderosa que teremos muito a aprender nesta noite. Muito bem, meus irmãos, vimos então aí a introdução do assunto que nós vamos tratar aqui nesta oportunidade. Vamos ver que no plano de Deus tornar então Israel uma grande nação tinha o propósito, dentre
alguns propósitos que eles cumprissem um papel de uma nação sacerdotal, um povo que seria escolhido por Deus para anunciar as virtudes de Deus. Vamos ver aqui que eles falharam nesse processo de fazer esse testemunho às nações da glória de Deus, do projeto de Deus para a humanidade, embora eles tenham cumprido o papel de, através da sua descendência, da descendência de Abraão, que Cristo viesse. E aí nós temos que nos fazer essa pergunta durante esse programa: será que nós estamos cumprindo os desígnios de Deus para a nossa vida como igreja, como povo do Senhor? Nós devemos refletir sobre isso para que, a exemplo de Israel, não venhamos falhar no caminho de que Israel tomou, não venhamos falhar em não cumprir a chamada, a vocação daquilo que Deus tem para nós, tendo em vista de que, assim como essa chamada corresponde ao povo de Israel, também a nós, porque o apóstolo Pedro vai dizer: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a pergunta que devemos nos fazer: estamos cumprindo esta missão? E nós vamos entender no programa de hoje como se deu o cumprimento e como se dará o cumprimento das promessas de Deus relacionadas ao povo de Israel. Bom, irmão Jair, o povo de Israel, como nós vamos entender aqui, está relacionada, então, a história deles e a promessa a essa nação relacionada ao chamado de um homem, irmão Jair. O que nós podemos falar sobre Israel e a sua promessa de criação de uma grande nação, irmão Jair? Bom, o nosso texto vai dizer assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Essa promessa, ela tinha o objetivo de mostrar a Abraão o propósito de Deus de formar a partir dele uma grande nação, diferente de todas as demais nações, essa nação, a nação de Israel. E nós vemos ao longo da história, esse propósito ele se cumpriu de uma maneira evidente, uma maneira poderosa, quando Deus disse a Abraão que ele seria pai de uma grande nação. O patriarca Abraão já estava com 75 anos e sua esposa Sara, ainda por cima, era estéril. Anos depois, Deus renova essa promessa de criar uma grande nação através de Abraão. Ele faz a promessa no capítulo 12 e no capítulo 15 ele renova, ou seja, ele reitera, ele confirma esse chamado. Então nós vemos aqui a partir o chamado de um homem para Deus fazer uma grande obra, aqui no caso de Israel, uma grande nação. Mas nós, levando para a nossa vida, o que eu tenho que ver com isso, com a nação de Israel? Nós temos que ver que a palavra de Deus, ela fala conosco, ela fala através do que Deus escreveu na sua palavra. Deus também ele está falando nos nossos dias. E nesse texto nós vemos que Deus ele nos chama também para sair de uma zona de conforto, de uma zona de ostracismo e passar a confiar nele. Assim como Deus chamou Abraão. Esse Deus maravilhoso, ele pode nos direcionar para tomar decisões de mudanças importantes da vida, mas sempre atendendo um propósito divino. Aqui a gente está falando do chamado de Abraão para uma grande nação, mas Deus também chama outros personagens na Bíblia também com um propósito. Esse propósito sempre de abençoar. Então nós vemos aqui o exemplo de Moisés. Moisés, ele estava no deserto de Midian, já lá no seu ostracismo, achando que estava esquecido, mas Deus chama ele para uma grande missão, que é de libertar a nação de Israel lá do Egito. Nós também podemos falar, irmão Alex, sobre os discípulos de Jesus Cristo. Todos eles foram chamados para seguir o propósito de Deus, seguir o ministério que Jesus tinha para eles, e eles deixaram tudo para trás.
Assim como Abraão, eles confiaram na promessa, eles deixaram tudo para trás e seguiram aquela determinação de Deus. E nós vemos que na nossa vida, tanto na nossa vida particular, na nossa vida familiar, individual, mas na familiar também, nós podemos ser chamados a fazer mudanças que nos desafiem. Mas Deus, Ele nos guia, Ele nos orienta, Ele cuida de nós em cada passo. Um exemplo disso, irmão Alex, é uma decisão de nós tomarmos por um novo trabalho, uma mudança de cidade, uma carreira a ser desenvolvida, como até mesmo a forma de criar os nossos filhos também é um desafio que nós precisamos entender, que é um chamado de Deus, Deus tem um propósito em cima disso. E nós vamos continuar falando aqui sobre o texto do capítulo 12, nós falamos agora o versículo 1, nós vamos estar falando do versículo 2. E te farei uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Então, nesse texto a gente vê que Abraão é chamado por Deus, uma promessa de Deus aqui, no coração de Deus, Deus desejou promover o nome de Abraão numa dimensão que jamais foi imaginada pelo patriarca. Mas isso nós vemos, Deus, mais uma vez confirmando a lição anterior. Os caminhos de Deus são maiores e mais altos do que nós possamos imaginar, do que nós pensamos. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos e nós temos que confiar. E como Abraão fez aqui, ele confiou em Deus. E a promessa de Deus para a vida de Abraão, ela não era tão somente na esfera material, mas ele deveria carregar um testemunho espiritual. Como diz ali o texto, diz, e tu serás uma bênção. Nenhuma nação teria dúvida de que era Deus que faria isso com Abraão. Era uma promessa significativa, porque Abraão, ele saiu do meio de uma família do paganismo, ele foi chamado no meio da idolatria, e Deus escolhe Abraão para ser o pai de um povo e que ainda surgiria. O povo de Israel não existia quando Abraão foi chamado, e nós vemos aí, a história de Israel comprova que Abraão de fato foi pai de uma grande nação, uma grande bênção para a nação de Israel. Nós vemos nesse texto que Deus, ele continua tendo grandes promessas para os seus filhos, mas é necessário nós confiarmos no tempo, confiarmos nas circunstâncias e confiarmos no plano que Deus tem. Assim como Abraão, Deus tem um plano para nossas vidas. Abraão teve que confiar para ver a promessa cumprida. Nós precisamos também confiar em Deus. Confiar em Deus porque Ele sabe o que faz. Nós vamos ver no Novo Testamento o episódio de Maria, a mãe do Senhor Jesus Cristo. Ela recebeu uma promessa de que seria a mãe do Salvador. E ela confiou plenamente nessa promessa, no plano de Deus, mesmo sem ela entender tudo naquele momento. Ela não entendeu tudo, mas ela diz, eis aqui a tua serva, faz como deve ser. Nós vemos um outro episódio também, o episódio de José, lá no Egito. O filho de Jacó, ele é levado para o Egito e ele passa por muitas dificuldades, ele passa por muitas injustiças, mas no final a gente vê ele sendo exaltado por Deus, e isso nós vemos que ele foi, assim como Abraão, ele foi abençoado, o nome dele foi engrandecido, assim como o nome de Maria foi engrandecida, e eles são uma bênção, foram uma bênção e continuam sendo, tanto Abraão, quanto Maria, quanto José, porque o testemunho deles está na palavra e continua sendo um caminho, um canal de bênção para toda a humanidade. E assim nós temos que ser, nos colocar na posição de ser um canal de bênção para Deus, que através de nossas vidas, através do nosso testemunho, Deus venha abençoar muitas e muitas pessoas durante toda esta caminhada. O nosso texto ainda continua, não sei se o irmão Alex quer fazer uma
colocar alguma coisa nesse momento, então vamos prosseguir. Nós vemos aqui, prosseguindo no nosso texto, que Deus coloca: e abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa foi uma promessa dupla, uma promessa de bênção e de maldição. Abraão, ele seria uma influência para que os que se relacionavam com ele, de modo que Deus abençoaria os que lhe auxiliassem e castigaria aqueles que o amaldiçoassem. E isso vem se cumprindo, e isso fica implícito na influência de Abraão, que alcança uma influência mundial. Nesse texto, nós entendemos que Abraão ele vai ter a contrapartida de que todas as famílias serão abençoadas, e nós vemos essa contrapartida aqui: abençoarei os que te abençoarem. Aqueles que abençoarem a nação de Israel, aqueles que abençoarem os descendentes da linhagem do Senhor Jesus Cristo, eles serão abençoados. E aqueles que amaldiçoarem serão amaldiçoados. Aqueles que amaldiçoarem a descendência do Senhor, eles terão então um castigo. E nós vemos que durante a história, nós vemos muitos momentos em que isso se cumpre, tanto na palavra de Deus quanto na vida secular. Aqueles que abençoam a descendência de Abraão até a linhagem de Jesus, o povo de Israel até hoje, a palavra de Deus mostra que eles são abençoados. Um exemplo que eu vou citar aqui retorna ao exemplo do José no Egito. Enquanto José, o filho de Jacó, ele foi levado como escravo ao Egito, Deus estava com ele. José foi exaltado. Nós vimos aqui a posição de segundo no comando do Egito, e foi grandemente abençoado, especialmente durante os anos de fome. O Egito, em contrapartida, o Egito foi preservado, o Egito prosperou, pois José foi usado por Deus para interpretar os sonhos de Faraó e implementar um plano de sobrevivência. Então, nós vemos aqui que exemplos de bênçãos, que quem abençoou o povo de Deus foi abençoado. Então a gente vê aqui aquele governo, aquela dinastia lá no Egito que atendeu o interesse de Deus, a vontade de Deus através do ministério de José. O Egito, em contrapartida, ele foi abençoado, ele foi preservado durante os anos de fome que seguiram lá no Egito. Nós vemos também uma outra personagem na Bíblia, Raabe, já na tomada da terra prometida, já na conquista da terra prometida, lá em Jericó. A palavra de Deus fala que é uma prostituta de Jericó, ela vai abençoar o povo de Israel ao esconder aqueles espias que são enviados por Josué para reconhecer a cidade. E Raabe reconhece então o Senhor Deus, o Deus de Israel, como o único Senhor, e como resultado disso, Raabe é abençoada. Não somente ela, mas toda a sua família foram salvos quando Jericó foi destruída. Ela teve uma vida abençoada e também tomou parte da linhagem de Jesus, conforme Mateus capítulo 1, verso 5, mostrando o cumprimento da bênção para aqueles que apoiam o povo de Deus. Também nós podemos falar de outro exemplo, irmão Alex, é Ciro, o rei da Pérsia. O rei no Império Persa, ele vai ser um instrumento de Deus para autorizar, para libertar Israel, permitir que o povo de Judá retorne a Jerusalém, reconstrua o templo, e também ele vai financiar essa reconstrução. Embora ele não foi um adorador de Deus no sentido pleno, mas a decisão foi um cumprimento de uma promessa e bênção. E Ciro foi grandemente exaltado como governante, prosperando durante o seu reino. Mas também nós temos exemplos na palavra de pessoas ou de atos, de momentos em que o povo de Israel foi
a descendência, a linhagem de Abraão foi amaldiçoada, e vamos ver o que aconteceu. Já num séculos mais tarde, no próprio Egito, o faraó do êxodo, quando o povo de Israel sai do Egito e vai entrar na terra, vai atravessar, passar o Mar Vermelho, esse faraó, enquanto o Egito foi abençoado no tempo de José, muitos séculos mais tarde, agora nesse momento, no tempo de Moisés, o faraó do Egito amaldiçoou grandemente, escravizou os descendentes de Abraão e oprimindo muito eles, muito o povo de Israel. Com isso, o resultado foi o quê? Deus enviou as pragas terríveis contra o Egito, culminando na morte dos primogênitos. Nós também podemos falar dos amalequitas, que atacaram Israel logo na saída do Egito, e eles continuaram enfrentando maldição ao longo da história, sendo derrotados por Saul e posteriormente destruídos pelo povo de Deus. Nós também temos o exemplo aqui de Herodes o Grande no Novo Testamento. Ele tentou matar Jesus, o descendente de Abraão, ainda Jesus quando era bebê, Mateus 2,16, e esse resultado maldoso de Herodes, Herodes vai ser finalmente amaldiçoado. Ele sofreu uma morte terrível e dolorosa que muitos viram como um julgamento divino de sua crueldade. Mas isso no aspecto bíblico teriam mais outros exemplos de povos que abençoaram Israel e de povos que amaldiçoaram, e o resultado foi sempre aquilo que foi tratado da mesma forma que recebeu o tratamento, ou seja, plantou bênção, recebeu bênção, amaldiçoou, recebeu maldição ou castigo da parte de Deus. E na história contemporânea nós também vemos vários eventos, principalmente os eventos mais recentes do povo de Israel. O moderno Estado de Israel agora tem sido visto como um reflexo contínuo dessa promessa. Países que têm apoiado, abençoado Israel, eles têm desfrutado de alianças fortes e benefícios, enquanto aqueles países que consistentemente se colocam contra Israel, como nações que apoiam guerras e conflitos contra eles, enfrentam dificuldades econômicas, instabilidades financeiras e até mesmo isolamento internacional. Nós vemos aí a bênção e maldição também na Segunda Guerra Mundial. Nesse episódio, nós vemos aqui o regime nazista liderado por Hitler, que perseguiu brutalmente os judeus, resultando no Holocausto. A maldição sobre o regime, com a devastação, a maldição desse regime veio pela devastação da Alemanha, a queda de Hitler, e que terminou com sua vida em desgraça. Em contraste, nós vemos aqueles que abençoaram, a gente vê a nação, os Estados Unidos, sendo uma nação que abençoou o povo de Israel e continua até hoje uma nação, uma potência que Deus tem abençoado essa nação, e nós vemos se cumprindo a palavra de Deus. Aqueles que abençoam os descendentes de Abraão, eles são abençoados. Aqueles que amaldiçoam os descendentes de Abraão, vem o castigo, vem o cumprimento ali daquilo que a palavra está dizendo. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, abençoarei aqueles que te abençoarem. Por quê? Porque Deus faz uma promessa ainda para Abraão, nesse capítulo 12, do verso 1 até o verso 3, são 7 promessas que Deus faz a Abraão. E a última delas vai dizer: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa, ela é considerada como uma segunda profecia nas Escrituras a respeito do Senhor Jesus Cristo. A primeira aparece lá em Gênesis 3,15, e aqui nós vemos então a ampliação. Como é que Deus vai fazer? Lá em Gênesis 3,15, Deus diz que colocará inimizade entre a mulher e a serpente, no caso, em função da queda do pecado. E a palavra vai dizer que a semente da mulher vai pisar na cabeça da serpente, e a serpente vai ferir o calcanhar dessa semente da mulher. E aqui no capítulo de número 12, já no livro de Gênesis,
no versículo de número 3, a gente vê essa promessa sendo ampliada e sendo mais detalhada, mostrando como que Deus ia fazer isso, através de uma família, através da família de Abraão, dos descendentes de Abraão, os israelitas, que dali vem a linhagem do Senhor Jesus Cristo. Podemos ver essa confirmação também no Novo Testamento, uma bênção espiritual que viria por meio de um descendente de Abraão, o pai dos israelitas, e essa bênção diz respeito ao nascimento, ao ministério, à morte e à ressurreição do Senhor Jesus Cristo, a boa notícia oferecida a todas as nações, irmão Alex. Muito bem, meus irmãos, você está no programa Palavras da Verdade e nós estamos vendo aí, então, o tópico 1 do tema de hoje, onde nós estamos tratando sobre as promessas de Deus para Israel, e vimos aqui a promessa da criação desta grande nação com a chamada do patriarca Abraão. E nós vemos aqui, nessa chamada que está contida no texto áureo, que nós fizemos leitura lá no início do programa, onde diz: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vimos aí Deus prometendo para esse homem e que teve uma fé extraordinária em reagir a esse chamado de Deus, promessas de proteção divina, promessas de bênção para todas as nações e também uma demonstração de fidelidade do cumprimento das promessas de Deus quando Deus vai trabalhar na realidade deste patriarca. Deus fez então para ele essas promessas de que faria dele uma grande nação, e esta promessa nós vemos cumprindo-se hoje, né? E em todos os lugares do mundo, até os dias de hoje, nós vemos os judeus espalhados por toda a face da terra, sendo abençoados, e vemos uma nação que é forte, muito temida, e nós percebemos que de fato se tornou uma grande nação. E quando nós olhamos a ideia de Deus de criar essa nação, Deus estava demonstrando o seu interesse de um relacionamento especial, porque nós vemos que desde Adão, Deus não havia conseguido estabelecer um formato de um povo. E aí nós vemos que a população cresceu, veio o povo pré-diluviano, onde todos afastaram-se de Deus, e todos os seres humanos sem um norte, sem um rumo, cada um fazia praticamente o que bem desejava aos seus olhos. Deus encontra Noé, e através de Noé, Deus reinicia o processo com a humanidade, mas os homens novamente vão cair. Tem ali no capítulo 11 de Gênesis a confusão das línguas, e nós vamos perceber então que o povo vai se aumentando na face da terra. Então Deus decide encontrar um homem e através dele fazer deles um povo, para estabelecer através deles um modelo de relacionamento de Deus com esse povo. E foi através da descendência de Abraão, e Deus fez dele uma grande nação e tornou o nome de Abraão conhecido. A Bíblia diz: e abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Quando nós olhamos isso, nós vamos observar que esse cumprimento no nome de Abraão, de se tornar grande, não foi pelos méritos dele, mas sim pelo fato de que ele foi escolhido por Deus e a sua fé alcançou isso. Ele respondeu a Deus com fé, e o seu nome é sinônimo que a gente sempre chama, se alguém tem fé, se alguém tem confiança em Deus, então este tem a fé de Abraão, tão grande que Deus tornou o nome de Abraão, que o seu nome perpassa gerações e chega até aos nossos dias, de uma influência tão extraordinária, porque Deus de fato tornou ele um nome grande e abençoou o seu nome. Nós vimos também, como o irmão Jair já mencionou,
a bênção de Deus e a maldição de Deus prometida para aqueles que abençoarem Israel ou aqueles que amaldiçoarem. E aí nós vemos a seriedade com que Deus trata o seu povo. Não, aqueles que intentam contra o povo de Deus, eles podem por algum tempo até desfrutar de alegrias, de regozijos, de vitórias, mas nós estudamos numa série de lições passadas que essas alegrias elas são momentâneas, porque quando Deus faz um compromisso com o seu povo, ele trata isso de forma séria e ele retribui as ações de todos aqueles que se manifestam em relação a Israel. Tanto as nações que abençoam Israel, Deus abençoa, e aquelas que se opõem a Israel também acabam sofrendo esse juízo de Deus, que é uma promessa de Deus que é fiel, que Deus cumpre essa promessa. E também vimos essa grande promessa que atinge a nós, onde diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E nós percebemos que esta bênção, ela claramente está relacionada com a plenitude do Evangelho de Cristo que se manifestaria na plenitude dos tempos. Com a vinda de Cristo, então, nós poderíamos desfrutar através de Cristo as bênçãos, através de Cristo a redenção, através de Cristo a reconciliação e fazer parte desse plano geral de Deus que é o plano da salvação. Então, na descendência de Abraão, seriam benditas todas as famílias da terra, isso claramente relacionado com o descendente de Abraão, que veio Cristo, que era da descendência de Abraão. Você está no programa Palavras da Verdade. Se você ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever. Procure um botãozinho aí, inscrever-se, clica nele, faça o seu login e também se inscreva então no canal, deixe sua curtida, sua participação, sua interação conosco é muito importante. Irmão Jair, continuando o tema de hoje, nós vamos abordar aqui outras promessas. Vimos então a chamada de Abraão, de fazer dele uma grande nação, o compromisso que Deus estabelece de fidelidade, de proteção, de tratar com juízo aqueles que se levantassem contra Israel, contra a descendência de Abraão, bem como de abençoar aqueles que abençoassem o povo. Mas Deus vai continuar tratando de prometer, fazer promessas para que esse plano se cumpra, tendo em vista de que Deus chama Abraão e precisava ele ter uma descendência. O que nós podemos falar sobre essas outras promessas a Israel, irmão Jair? Bom, nós vemos as promessas de Abraão sendo renovadas, as promessas feitas a Abraão sendo renovadas ao longo das Escrituras. Na descendência de Abraão. Abraão, então, ele mesmo sendo idade avançada, sua esposa também sendo idade avançada, eles vão ter um filho, e esse filho ele vai nascer chamado Isaac, e Isaac vai ser o filho da promessa. E essa promessa, então, que Deus fez a Abraão, de que seria através dele uma grande nação, Isaac é o filho da promessa. E na descendência de Isaac também, Isaac vai vai se casar, e ele vai ter também um filho, e esse vai chamar o pai, vai chamar uma esposa da família, da própria tribo de Abraão, e eles vão ter então um filho. Rebeca, então, ela vai encontrar-se grávida, e ela vai dar luz a 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. E na história, Esaú, ele rejeita a primogenitura. Jacó, então, ele vai ser abençoado por Deus, porque já havia uma profecia enquanto estavam no ventre de Rebeca, de que o maior serviria o menor. Então, o maior é Esaú, que nasceu primeiro, e o menor é Jacó, e então o maior vai servir o menor. Então, Esaú passa a primogenitura para Jacó. E da descendência de Jacó, então, nós vemos a promessa feita a Abraão de fazer a partir dele uma grande nação, de abençoar todas as nações da terra, todas as famílias da terra. Elas são renovadas também para a sua descendência, para Isaac, para Jacó e para os 12 filhos de Jacó, os quais vão fundar
a nação, de onde virá a nação de Israel. E nós vemos, então, essas promessas se desenrolarem e sendo confirmadas não somente no livro de Gênesis, aqui da descendência de Abraão, mas também em toda a Bíblia. Então nós chegamos agora no livro do profeta Isaías, já escrito aí muitos e muitos séculos após Abraão. O livro de a história de Abraão, ela ocorreu 2000 anos antes de Jesus Cristo, e o livro de Isaías, ele foi escrito aí 150 anos antes do cativeiro, então no ano 700 e alguma coisa antes de Cristo. E Isaías, então, recebendo de Deus, ele escreve, registra no capítulo 41, a partir do versículo 8, ele escreve assim: mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os mais excelentes e te disse, tu és meu servo, a ti escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Então nós vemos aqui Deus confirmando mais uma vez para uma nova geração de israelitas a aliança que Deus fez com Abraão lá no começo, em Gênesis, no capítulo 12. E agora no livro de Isaías aqui, Deus falando a Israel, chamando, dizendo, confirmando a Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, confirmando aquele chamado de Abraão lá de Gênesis. E mostra também de onde chamou Abraão, dos confins da terra, da Mesopotâmia, do meio de um povo pagão, e trouxe entre os mais excelentes e disse, tu és meu servo, a nação separada, preparada, escolhida, e Deus ainda diz, não te rejeitei, e confirma para permanecer a nação, não temas, eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te esforço, te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça, porque no versículo 13, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel. E Deus coloca então que ainda não os desamparará. Então nós vemos aqui as promessas de Deus para essa nação sendo confirmada. E Deus continua confirmando que aqueles que abençoarem Israel, Deus continuará abençoando. Aqueles que amaldiçoarem Israel, continuará também amaldiçoando aqueles que amaldiçoarem. E nós vemos que nessa promessa universal aqui feita inicialmente para a nação de Israel, ela vai culminar num efeito universal para toda a humanidade, porque para Abraão é dito, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E nós vemos essa promessa então se cumprindo em Jesus Cristo, porque Jesus ele vem da linhagem, ele vem do povo de Israel, ele vem do povo judeu, ele vem dessa linhagem iniciada lá por Abraão. E nós vemos várias profecias no livro de Isaías também, algumas profecias sobre o nascimento de Jesus Cristo na descendência, então, de Davi, na descendência de Abraão. E nós vemos que o chamado, o Senhor Jesus Cristo é chamado Filho de Davi, o Emanuel, e no texto de Mateus vai estar escrito, eis que a Virgem conceberá e dará à luz o seu filho, e ele será chamado de Emanuel, que é traduzido Deus conosco. E nós vemos isso acontecer. Nós já vivemos aí 2000 anos após esse evento, de que o Senhor Jesus Cristo veio da descendência de Abraão, e ele nasceu de uma virgem, conforme registrado. E em Gálatas nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando, para que a bênção de Abraão, que em ti serão benditas todas as famílias da terra, chegassem a todas as famílias da terra, ela chegasse por Jesus Cristo. E para que pela fé nos recebamos a promessa do Espírito. Então, nós vemos aqui que Cristo, ele é efetivamente o cumprimento da promessa de Abraão, de que
em Abraão serão benditas todas as famílias da terra, da linhagem de Abraão, Jesus Cristo, o Salvador, todas as famílias, todos os gentios, todas as raças, línguas e nações, hoje podem fazer parte dessa bênção que Deus estabeleceu sobre toda a humanidade através de seu Filho Jesus Cristo. Essas promessas, então, feitas a Abraão, elas vão chegar no ápice. O ponto culminante é de que o Messias viria para salvar não somente Israel, mas toda a humanidade. Muito bem, meus irmãos. Esse é o programa Palavras da Verdade. Nós estamos vendo aqui, então, a continuação das promessas de Deus, a renovação das promessas de Deus, no cumprimento daquilo que Deus havia falado já lá no início da chamada, da escolha, do chamado de Abraão, quando ele ainda estava na terra de Ur dos Caldeus. E essas promessas aqui, que nós vamos ver, manifestam ainda a fidelidade de Deus, a fidelidade do nosso Senhor com relação a ele confirmar as promessas que ele tem feito aos seus servos. E aí vimos aqui que Deus prometeu a promessa, Deus deu a ele a promessa de um filho. E nós vemos lá em Gênesis capítulo 17, versículo 19, que disse Deus: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei a minha aliança com ele por aliança perpétua, para a sua descendência também depois dele. E aí nós vemos aqui, então, que essa promessa do filho a Abraão é um ponto muito importante na história de Israel, pois, afinal de contas, Deus está prometendo para Abraão, onde Abraão e sua mulher já estão na velhice, eles já não poderiam mais ter filhos, e Deus aqui faz essa promessa de um filho, para que essa promessa maior de tornar ele uma grande nação pudesse se confirmar. E aí nós vemos aqui a soberania de Deus e o poder de Deus agindo para que isso aconteça, tendo em vista de que as circunstâncias naturais que eles estavam vivendo, as circunstâncias da vida naquele momento, indicavam que não poderia isso acontecer, tendo em vista a esterilidade de Sara. Mas nós vemos que claramente Deus age independente das limitações humanas. Isso nós vemos nos dias de hoje também, quanta coisa Deus faz no meio do seu povo para cumprir seus propósitos, seus desígnios, como tem feito na história. Foi assim na história de Abraão. Eles não podiam ter filhos, Deus promete o filho e, consequentemente, Deus vai precisar fazer um milagre naquele casal para que eles pudessem, então, ter a sua descendência. E nós vimos aí que Deus não depende da força humana, Deus não depende de capacidade humana para que ele possa cumprir as suas promessas, mas ele age para que a glória, acima de tudo, não seja do homem, mas seja dele. Que Deus tremendo é esse que nós servimos. Ele quer, de fato, que a sua criatura entenda e reconheça o seu poder, sua glória, a sua inabalável fidelidade, imutabilidade. No homem precisa reconhecer a glória em Deus. Muitas vezes as pessoas conquistam coisas e elas não conseguem, mesmo sendo Deus abençoando, não conseguem relacionar as suas conquistas com o que Deus está fazendo. Mas aqui deixou Deus bem claro que a descendência viria não de uma filha, não de um criado da sua casa, e também não daquele caso ali que ele tem com Agar, onde a sua serva vai gerar filho. Não, seria da descendência da sua esposa Sara. Sara conceberia e daria luz a um filho. Nós vemos então Isaque nascendo, filho de Abraão, e ele também vai ter esse problema, irmão Jair. Mencionei já no programa passado. Ele também vai ter o problema da esterilidade na sua casa. Abraão vai mandar, antes de morrer, o seu servo Eliezer buscar uma esposa, e ele vai nas terras dos parentes ali de Abraão. E o que acontece, irmão Jair? Ele vai lá, encontra, Deus prepara todo o encontro. Rebeca era a mulher escolhida para Isaque. E quando nós vamos descobrir no desenrolar da história, havia também um problema de esterilidade ali.
E a Bíblia vai dizer que Isaac orou ao Senhor, irmão Jair. Isaac orou ao Senhor em Gênesis 25, 21. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Olha só que coisa tremenda. E Deus, mesmo sabendo que Deus vai agir, Deus não anula a nossa responsabilidade de buscar ao Senhor na oração, né? Vemos Isaac aqui, que ele foi orar ao Senhor, e muitas vezes Deus nos desperta para buscar a Ele, orar a Ele, relacionado a alguma coisa que Deus está fazendo. Muitas vezes a gente fica se perguntando, por que eu estou lutando na oração por causa desse assunto, por causa desse tema? É porque Deus, muitas vezes, através do seu Espírito Santo, está nos levando àquela luta na oração, aquele clamor, aquela busca, aquela intercessão para aquilo que Deus irá fazer. Deus, ele sempre está trabalhando conjuntamente com a obediência, com aqueles que se colocam na presença de Deus. Isaac se colocou na presença de Deus. Ele precisava dar sequência ao chamado do seu pai, e ele seria responsável pela continuidade dessa promessa. Então ele foi para a oração. Muitas vezes, então, a nossa fé e a nossa oração, elas estão muito ligadas com o que Deus vai fazer no cumprimento das suas promessas. Então, nós não podemos unicamente deixar que Deus faça. Nós precisamos também lutar na oração para que Deus responda. E às vezes Deus está despertando você para orar por um familiar, para orar por uma causa na congregação onde você congrega, por alguma situação. Entenda que Deus está despertando você para que, através da tua busca, do teu clamor, da tua súplica, Deus possa realizar. Este é o programa Palavras da Verdade. Você está acompanhando o tema de hoje, as promessas de Deus a Israel. Nós já vimos, então, essa promessa da criação dessa nação como uma grande nação, através do chamado de Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, e já vimos também as promessas que Deus faz de filho a Abraão, da descendência de Isaac, onde Deus vai trabalhar ali na dificuldade da esterilidade daquele casal também, e Deus vai manifestar ali seu poder. E também vimos sobre Deus renovando as suas promessas com relação a Jacó e prometendo um reino eterno, um reino do Messias através da descendência do Cristo que viria daquela virgem que conceberia, conforme nós vimos o cumprimento em Mateus capítulo 1, versículo 23. Mas agora nós vamos ver, irmão Jair, sobre a promessa de salvação para Israel. Temos aqui 3 pontos onde nós vamos tratar sobre a queda de Israel, a tristeza de Paulo por Israel. Vamos ver o que Paulo fala a respeito desse tema e também a promessa de salvação a Israel. O que nós podemos falar sobre esse assunto, irmão Jair? Eu vejo que a gente pode falar, irmão Alex, que em relação ao passado, Deus chama Abraão e a partir dali vai fazer uma grande nação. Em relação ao presente, a gente vai ver Deus preservando essa nação de Israel, mesmo num contexto adverso, ela continua com as promessas de Deus. E nós olhamos agora para o futuro, que tem promessa ainda de salvação para toda esta nação, ou para os remanescentes fiéis desta nação. Então, nós vamos partir do entendimento de que Israel teve uma queda. O Novo Testamento, ele vai mostrar claramente a queda de Israel, que essa nação ela não conseguiu exercer o papel de nação sacerdotal no meio de outras nações. Nós vemos o resultado. Nós vemos as profecias se cumprindo. Jesus, quando ele olha para Jerusalém na semana da sua paixão, ele olha para Jerusalém e chora por Jerusalém. Diz: Jerusalém, quantas vezes eu quis te juntar como uma galinha junta os seus pintinhos e protege, mas tu que matas os profetas e aqueles que são enviados para falar
E nós vemos o resultado disso. Israel rejeita o Messias. Israel, a gente vê nos evangelhos, o julgamento de Jesus Cristo, ele sendo entregue pelos israelitas aos romanos para que ele seja morto na cruz. Mas nós vemos também o resultado dessa rejeição de Israel. No ano 70, depois de Cristo, depois da profecia que Jesus ele menciona, Israel, todo o templo é destruído, Jerusalém é destruída e começa ali uma perseguição e o povo de Israel é espalhado por todas as nações. Nós vemos o cumprimento aqui, Lucas 21 e 24, que vai dizer: e cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Então, nós vemos aqui o cumprimento já sendo executados a partir do ano 70. No ano 130, depois de Cristo, também Jerusalém acaba, o povo de Israel sendo disperso totalmente entre as nações, sendo proibido para retornar para a sua terra. Então, nós vemos que, partindo desse pressuposto de que Israel, dessa certeza que a palavra de Deus nos coloca de que Israel teve uma queda, nós vamos ver registrado ainda no Novo Testamento uma tristeza profunda do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo que é chamado por Jesus Cristo para ser o apóstolo dos gentios, sendo ele judeu, sendo ele israelita, ele levanta um pranto, porque ele revela essa tristeza de ver o seu povo rejeitando a palavra de Deus, rejeitando as profecias sobre Jesus Cristo, interpretando errado as profecias, o tempo da vinda do Messias. Tudo isso traz um sentimento de tristeza ao apóstolo Paulo. E com isso, o próprio apóstolo Paulo, ele vai expressar a promessa de salvação em Israel, com toda essa tristeza, com toda essa de ver que o povo rejeitou o Senhor. Ele ora e expressa o seguinte, dos quais, ele está falando dos israelitas, é a adoção de filhos e a glória e os concertos e a lei e o culto e as promessas, dos quais são os pais. Quem são os pais? Abraão, Isaque e Jacó. E dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Então nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, ele é, aqui pela palavra de Paulo, Jesus Cristo, ele é judeu, ele nasceu em Jerusalém, ele nasceu em Belém, ele teve o ministério dele na Galiléia, na Judéia e também em Jerusalém. Ele foi morto em Jerusalém, ele ressuscitou em Jerusalém e ele subiu aos céus a partir do Monte das Oliveiras e ele retornará. Então, nós vemos esse cumprimento ocorrendo e a nação, o povo de Israel, rejeitou. Mas Deus tem um plano com o povo de Israel. E esse plano é de estabelecer o reino e o povo reinar, o povo de Israel reinar com Jesus Cristo aqui na terra, os remanescentes fiéis. Mas hoje, irmão Alex, qualquer judeu, qualquer língua, tribo, nação, o plano de salvação é o mesmo, a Bíblia é a mesma para todos os povos, ou seja, é através de Jesus Cristo, o único caminho é através de Jesus Cristo para a salvação. Jesus fala no livro de João, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não diz eu sou um dos caminhos, ele diz eu sou o caminho, ou seja, o único caminho que leva até a salvação. E o judeu, o israelita, assim como qualquer pessoa, precisa aceitar esse plano de Deus, se converter ao Senhor Jesus Cristo, se arrepender dos seus pecados e aceitar o senhorio do Senhor Jesus através da sua palavra, cumprir os mandamentos para ser salvo. E a nação de Israel, então, ela vai passar por um período de aperto no futuro, em que, após o arrebatamento da igreja, eles vão passar por um período de tribulação, em que os remanescentes fiéis, então, eles vão resistir e serão salvos quando o libertador, o Senhor Jesus Cristo, voltar
em Sião e ali apresentar a libertação definitiva para o povo de Israel. A Bíblia nos assegura, então, que esse remanescente fiel de Israel, ele será salvo por esse libertador, Jesus Cristo, na sua vinda em Sião. Muito bem, meus irmãos, esse é o programa Palavras da Verdade. Vimos aí, então, esse ponto falando sobre a salvação de Israel, plano de Deus para a salvação de Israel, a promessa da salvação de Israel, e vimos aí que a Bíblia ela é enfática, ela não omite, ela é categórica em apresentar a queda de Israel como resultado da sua desobediência decidida. De forma contínua, Israel desobedecia a Deus, onde manifestava ali sua falta de fé, sua falta de confiança em Deus, desviava-se para a idolatria e, com isso, não conseguiu cumprir os seus propósitos que Deus havia estabelecido para eles cumprirem, como nós falamos lá no princípio do programa, uma geração eleita, uma nação sacerdotal. E o apóstolo Paulo vai discutir, então, esse assunto e ele vai mostrar que essa nação, ela tropeça e ela não consegue alcançar o cumprimento do seu propósito por meio das obras, e Deus vai utilizar-se desse tropeço deles para manifestar o seu plano maior, o plano da salvação de todos os gentios, todos aqueles não judeus. Então nós vemos que Israel tem a sua queda, vive diversos momentos na sua história de uma cegueira espiritual tão grande e uma obstinação que eles desenvolveram de esperar a salvação da parte de Deus num formato, e quando Cristo veio, irmão Jair, eles não conseguiram. A Bíblia diz que eles não viram a visitação de Deus, não perceberam, tendo em vista do formato que eles esperavam o Messias, não era no formato como Cristo veio, de maneira simples, comendo com os pecadores, mas eles esperavam um reino político e de um exército forte para a libertação dos romanos que eles estavam enfrentando naquele período. E aí nós vemos então que o apóstolo Paulo manifesta essa tristeza por essa queda, mas o apóstolo Paulo não vai encerrar, e aí Paulo vai trabalhar um assunto, como o irmão Jair falou antes de iniciarmos o programa, falou que é um assunto teológico, e aí Paulo não encerra a questão da teologia da salvação do povo de Israel, pelo contrário, vai mostrar que, independentemente de eles não aceitarem a visitação, embora eles tenham rejeitado a salvação, embora o escritor vai chamar que a pedra de tropeço, né, Cristo é a pedra de tropeço da qual eles acabaram tropeçando porque não reconheceram Cristo como o Messias, e nós percebemos que isso abriu-se as portas para Deus manifestar a salvação. Mas percebemos que há sim, através da perspectiva do apóstolo Paulo, essa tratativa da parte de Deus de cumprir a promessa da salvação, a promessa da redenção, e cumprir as suas promessas que ele já estabeleceu ao seu servo Abraão e à sua descendência. Com isso nós aprendemos que, embora Israel tenha rejeitado, nós não podemos colocar Deus no mesmo patamar. Eles rejeitaram, eles foram infiéis, mas Deus continua fiel e disposto a restaurar. Aquilo que hoje está quebrado vai ser restaurado no futuro, no período do milênio, conforme nós aprendemos pela Escritura Sagrada. E como o irmão Jair mencionou, aqueles que querem ser salvos pela graça precisam se submeter ao senhorio de Cristo Jesus, reconhecendo ele como Salvador. O irmão Jair usou a mesma expressão. A Bíblia que o judeu precisa entender é a Bíblia que anuncia Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador, o único mediador entre Deus e os homens. Então, vimos aí essa necessidade dos judeus hoje se submeterem a Cristo e ao Evangelho do Senhor.
Mas uma coisa que chama a atenção, irmão Jair, é essa tristeza que o apóstolo Paulo vai refletir quando ele fala de Israel, tendo em vista de que ele era um judeu. Ele era um judeu e da descendência de Benjamim. Ele já havia vindo do sistema religioso dos judeus. Então, para ele doía muito no coração em saber a cegueira que o seu povo havia vivido, ele pelo qual já também havia perseguido a igreja pela cegueira que ele tinha no seu coração, nos seus olhos espirituais, e não entender a Escritura Sagrada. Mas nós vemos que a tristeza com a qual o apóstolo Paulo vai tratar desse tema é uma tristeza que reflete o coração de alguém que está muito ligado a Deus. De fato, tem uma vida de intimidade com Deus, porque essa tristeza de Paulo é uma expressão muito clara da tristeza de Deus com relação ao seu povo. Deles não receberem a visitação, não aceitarem aquilo que Deus havia determinado para realizar. Mas também mostra a fidelidade de Deus. Deus vai cumprir a sua promessa dita aos seus servos. Assim como cumpriu em partes e vai cumprir ainda as promessas a Abraão, vai cumprir também a promessa feita a Davi, que não faltará reino no trono de Davi, não faltará rei. Então Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. E nisso nós vemos na história do povo de Israel. Irmão Jair, chegando ao final do nosso programa, o que nós podemos concluir sobre o tema de hoje, irmão Jair? Nós estamos estudando aqui, irmão Alex, nessa lição que eu vejo que ela é gloriosa. Ela está falando sobre as promessas de Deus para Israel, mas essas promessas, elas podem ser enquadradas, nós podemos tirar proveito disso. Do chamado de Abraão, que nós vimos, é uma lição muito poderosa sobre obediência, confiança nas promessas de Deus. Então, obedecer e confiar nessas promessas. Nós vemos que Abraão sai da sua terra, ele sai no meio dessa parentela e vai para onde Deus vai mostrar. Da mesma forma como Abraão foi chamado para sair da sua terra e confiar no Senhor, nós também somos chamados para seguir a Deus em nossa jornada, na nossa vida, no nosso dia a dia. Deus, ele tem grandes planos para você, para a sua família, assim como ele teve com Abraão, ele também tem um plano estabelecido para cada um de nós. Que nós possamos aprender com essa lição, aprender a confiar cada vez mais em Deus e ser bênção, ser um canal de bênção para os outros e lembrar que por meio de Jesus Cristo se cumpriu a promessa feita a Abraão. Todas as famílias da terra elas são abençoadas em Cristo Jesus. Muito bem, meus irmãos, chegamos então ao final do nosso programa e vimos então no programa de hoje que com 75 anos de idade, Deus anuncia a Abraão que ele vai ser pai de uma grande nação. Vamos saber, estudando a Escritura Sagrada, que 25 anos depois, cerca disso, é que essa promessa vai se cumprir. Vimos também que Deus havia determinado que Abraão fosse bênção para outros povos e vimos que Deus cumpriu isso de fato porque a bênção do Senhor esteve com Abraão e isso ele manifestou. Aqueles que olhassem para a história de Abraão diriam: não é coisa de homens, é coisa de Deus. Mas aprendemos também que este Israel recebeu a visitação e não cumpriu, antes disso, não cumpriu a sua função, a sua missão por incredulidade, por desobediência, e nós aprendemos que com a queda de Israel sobre as consequências daqueles que desobedecem a Deus, que agem com incredulidade. Esses vão perder as bênçãos de Deus, vão perder as promessas de Deus para a sua vida. Então nós temos aqui no programa de hoje um programa onde nós entendemos sobre um Deus cumprindo as suas promessas na história de um povo, na história de Israel, na chamada de um homem na terra de Ur dos Caldeus, onde dele tornou uma grande nação poderosa,
de onde veio o Salvador da humanidade, o Filho de Deus, Jesus Cristo, que é o Salvador para a sua vida. Ele é Salvador para a sua família. Ele tem respostas para as tuas dúvidas, para as tuas perguntas. Quem sabe você tem vivido uma vida de procura, de paz, de tranquilidade, de satisfação na sua alma, e você busca em tantas coisas satisfazer-se disso. E aí você começa a criar deuses funcionais na sua vida. Conforme você sente na sua alma uma necessidade, você busca satisfação em algumas coisas, com compra de alguma coisa, com práticas de algumas coisas. Eu quero te dizer que você precisa de Jesus como seu Senhor e Salvador. Foi uma promessa dita há mais de 4.000 anos atrás, que da descendência de um homem viria o Salvador do mundo, onde todas as famílias da terra seriam abençoadas. E Deus tem salvação para a sua vida, Deus tem salvação para a sua família, Deus tem bênção para a sua família. Você precisa fazer o quê? Reconhecer Jesus como seu Salvador e viver essas promessas gloriosas que Deus tem para a sua vida. Eu tenho certeza que se você entregar a sua vida para Jesus hoje, a tua vida vai começar a mudar radicalmente. Eu não vou dizer aqui que você não terá mais problemas, mas você vai ver como você vai lidar com os problemas que você enfrenta na sua vida diária. A paz de Deus estará reinando no teu coração, pois é uma promessa de Jesus Cristo para nós. Ele disse: eu vos dou a minha paz eu vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dá. A paz de Cristo, ela excede todo o entendimento, inclusive vai ser assunto de um dos temas aqui desta série de promessas. Então você pode viver esta paz, essa alegria hoje na tua casa, na tua família. Juntamente com o nosso irmão Jair, nós estaremos orando e em seguida fazendo as nossas considerações finais. Orando, irmão Jair. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Obrigado, Senhor, nós Jesus. queremos agradecer, Pai, por mais um momento Senhor, que o Senhor nos permite de estar corações, estudando Jesus. Tua palavra, Senhor. Ó Deus, falamos sobre a chamada de Abraão, em que visualizou, Senhor, o futuro e se cumpriu no Teu Filho, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Pai, que essa palavra, essa promessa, Senhor, possa alcançar todos os nossos ouvintes. Que o Senhor venha, Pai, abençoar grandemente cada lar, cada família, Pai, cada pessoa, Senhor, que está participando deste programa. Que as Tuas bênçãos, Senhor, sejam derramadas e que nós possamos ser canais de bênção para a vida deles e eles também se tornarem canais de bênção para os seus próximos, Senhor. Abençoa, Pai, a cada um, meu Deus, dando graça, entendimento. Abre, Senhor, entendimento da Tua palavra, Pai. Ó Senhor, que o Teu nome seja glorificado em nossos dias, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém, Jesus. Queridos irmãos, chegamos ao final de mais um programa Palavras da Verdade. Queremos agradecer sua companhia, agradecer você que se inscreveu no canal, você que curtiu, que compartilhou. Deus abençoe a sua vida, nós esperamos você no próximo programa. Um programa maravilhoso, você não pode perder. As promessas para a Igreja de Jesus, um tema maravilhoso. Obrigado pela sua companhia, desejamos a você um ótimo final de semana e nos vemos na próxima semana aqui, se Deus nos permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.